Hoje a gente está no terceiro capítulo da série sobre Sansão. A gente aproveitou que o mundo está falando sobre aquele filme que tem tudo para ser o filme mais visto, o filme mais rentável de todos os tempos, que fala sobre super-heróis, Vingadores Ultimato, né? Acho que muita gente aqui já deve ter assistido. E a gente aproveitou esse tema para falar de um personagem bíblico também muito conhecido, tanto no meio cristão como no meio não cristão, porque ele era dotado de uma força sobrenatural, assim como similarmente a gente pode atribuir aos nossos heróis contemporâneos, modernos, enfim. Só que diferentemente do que a gente acontece no cinema, como eu tenho dito todas as semanas, não se trata de um personagem fictício, mas um personagem real, cuja história está documentada, Sansão, e muito mais do que dar apenas para você entretenimento, nós aqui queremos tirar e extrair lições muito importantes para a nossa vida diária, usando a experiência de Sansão. Se você não conhece a história de Sansão, Sansão ele foi chamado por Deus, separado por Deus desde o nascimento, para ajudar a libertar os israelitas das mãos opressoras dos filisteus. E a partir daí, Sansão então ele recebe uma força extraordinária, sobrenatural, para fazer exatamente aquilo que Deus o chamou para fazer. E isso acontece, só que do mesmo modo que acontece com muitos de nós homens, né, dotados com muito potencial, cheio de talentos dados por Deus, Sansão toma decisões ruins, e ruins, e ruins, e de novo, e de novo, e de novo. Vocês que estão acompanhando a série desde o começo entenderam que a série comunica melhor com os homens, né? As mulheres estão curtindo muito essa série, né? Estão chegando para cá anotando tudo. Lembra do que foi falado lá no sábado? Olha que... Enfim, a gente tem uma audiência mista, mas óbvio que a experiência de Sansão, por ele ser um homem, ela comunica melhor com nós homens. Mas não que vocês, mulheres, não possam se aproveitar das mesmas lições, né? Mas os exemplos acabam sendo mais voltados para o público masculino. Então essa série, a gente fala essa série para pegar no pé dos homens, tá bom? Mas ok. Primeira semana, recapitulando, a gente falou sobre 3 atitudes que tornam homens fortes e fracos. A primeira atitude que a gente estudou foi a luxúria, né? Aquele desejo do eu quero isso para mim. E a gente viu que Sansão perseguiu uma mulher filisteia, falou assim, eu quero, contrariando todos os ensinamentos dos seus pais, os pedidos de Deus, enfim. E ele falou assim, não, eu quero. Ele queria algo que ele era proibido de fazer. Na segunda atitude, que torna homens fortes em homens fracos, é aquela sensação do direito, da recompensa. Eu mereço. Então Sansão trocou o voto que ele tinha com Deus por um punhado de mel, algo que ele não podia fazer. Tocou algo impuro, um cadáver de um leão, para pegar um punhado de mel que estava ali. E ele quebrou um voto que ele tinha com Deus por esse sentimento de, olha, essa atitude de eu mereço. Né? E a terceira atitude, o terceiro problema que a gente viu com Sansão na primeira semana, era o orgulho. Né? Ele não podia tocar no álcool, mas ele falou assim, o orgulho expressado naquela expressão. Eu posso lidar com isso, eu posso lidar com isso. E ele era um festeiro, né? Ele deu uma festa, uma regada muito álcool, porque ele podia lidar com isso. A gente viu também que a gente tem um inimigo espiritual que gosta de enfraquecer homens fortes. Mas a gente viu também que a gente tem um Deus que ama fortalecer homens fracos. Semana passada a gente assiste então como um dos problemas muito comuns, também com nós homens aqui, porque não mulheres. Sansão ele era movido por emoções, não era movido pelo espírito. A gente viu que como ceder às emoções mais comuns machucam a gente com tanta frequência. A raiva, né? A ganância, o orgulho. Vimos como Sansão, como muitos homens, ele queria ser o personagem principal da história. Mas a gente descobriu na semana passada que Deus sempre é o personagem principal. E ainda no final da mensagem da semana passada a gente viu como Sansão
dotado de tamanha força, depois de matar 1000 homens, sozinho, ele foge para o deserto e está vivendo uma experiência de quase morte, porque está lá sedento e tudo mais, e ele tinha feito algo que não devia, e ele começou meio que cair em si, falar, olha, estou em apuros, sou o inimigo número 1 dos filisteus agora, eles vão vir com força total, e eu estou fraco, eu vou morrer. E aí ele se volta para Deus, e a gente aprendeu no princípio que quando a gente deixa que a nossa necessidade maior, mais profunda, nos leve até a Deus, Deus vai atender essa nossa necessidade mais profunda. Então a gente entendeu que a gente tem que permitir que os nossos desejos, nossas necessidades, a nossa fraqueza nos leve a Deus, assim como Sansão fez. E hoje a gente vai continuar a história exatamente do ponto onde a gente parou na semana passada. Se você não viu na semana passada, você pode ir lá no nosso Facebook. Já está lá toda a mensagem da semana passada. E no YouTube deve subir aí essa semana. Você também pode assistir os outros capítulos, tá? Então a gente continua a história exatamente do ponto onde a gente parou na semana passada e continua dali. Sansão estava lá no deserto com muita sede, quase morrendo, e ele clama a Deus pedindo, então, água. E aí diz o seguinte, Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Paramos aí na semana passada, e agora continuamos. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Acoré. Em tradução é a fonte daquela pessoa que clama. E ainda está lá em Leí. E aí vem o verso 20 e diz o seguinte, Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Então vamos fazer uma pausa por um momento aqui, porque se a gente não for cuidadoso e não parar para refletir, a gente deixa passar batido esse versículo 20 aí, que é realmente um verso incrível. Na verdade, parece que é a primeira boa notícia que acontece em toda a história. Porque nesse verso expressa mais ou menos que Sansão teve 20 anos de fidelidade. Após ter feito tanta coisa errada, a Bíblia fala assim, Sansão liderou o povo por 20 anos. Então parece que esses 20 anos foram anos de fidelidade, onde Sansão estava realmente cumprindo aquilo que ele foi separado, designado para fazer. Depois de ele ter uma experiência com Deus no meio do deserto, da rocha sair água, de ele reviver, recobrar o ânimo, recobrar as forças, o verso seguinte meio que resume um período extenso da vida dele, falando assim, por 20 anos ele liderou fielmente o povo de Israel. Só que ainda hoje a gente vai assistir, tragicamente, um cara que estava fazendo as coisas certas, as coisas bem, que estava honrando a Deus, estava servindo a Deus, como muitos de nós podemos estar fazendo agora. E no final do estudo de hoje a gente vai ver que esse cara, com tanto potencial dado por Deus, ele acaba tomando decisões ruins de novo e terminando com os olhos arrancados, as mãos algemadas, alvo de chacota diante dos seus inimigos os filisteus. E isso levanta uma questão, e a questão é a seguinte, como poderia um homem com tanta força, com tanto potencial dado por Deus, atrapalhar tanto a sua vida? Como é que pode, com tanta capacidade, ele de novo atrapalha a sua vida? Depois de 20 anos parece que ok. E a resposta para isso é a principal frase ou pensamento para o dia, eu quero que você anote no seu guia de mensagem aí. Sansão não arruinou a sua vida de uma só vez. Ele arruinou um passo de cada vez. Da mesma forma como muitos de nós homens hoje fazemos. A gente não faz tudo de uma vez só. Como a gente faz? A maioria dos homens estraga suas vidas um passo de cada vez. A gente vai observar Sansão fazendo exatamente isso agora no capítulo 16,
no verso 1. A gente acabou de ler que ele teve 20 bons anos à frente do povo de Israel, e aí chega a Bíblia, faz ali uma curva e diz assim, ó, 20 anos bem, só que certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Aí você fala, pera um segundo. Quer dizer que depois de 20 anos, fazendo aquilo que era certo, a Bíblia diz, certa vez, um dia Sansão tinha nada para fazer, foi lá para Gaza. Quer dizer que depois de 20 anos fazendo o que é certo, os homens podem simplesmente dar um dia na cabeça e jogar tudo a perder? Um dia os homens podem começar a tomar decisões erradas, que a partir dela começa a tomar outra e ladeira abaixo, bola de neve, a espiral descendente, como você queira chamar. Enfim, isso acontece. E aí o texto continua assim, disseram ao povo de Gaza, os filisteus, né? Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Por que isso aqui é relevante, essa história? Eu quero dar para você o significado disso. Gaza era a cidade principal dos filisteus, era a capital dos filisteus. Então o nosso personagem principal aqui, que tem uma musiquinha de criança, diz que Sansão, o fortão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão, se aplica muito bem para ele. Então o nosso anti-herói aqui, ele, depois de 20 anos fazendo o que é certo, ele entra no território filisteu, bem na capital, assim, na cidade principal, bem no QG dos inimigos dele, para perseguir uma prostituta, para ir atrás de uma prostituta. Ele viaja 40 quilômetros para arriscar 20 anos de fidelidade. Aí surge a pergunta, quem é que é tão burro para andar 40 quilômetros em terreno inimigo, arriscar 20 anos de felicidade, fidelidade por tão pouco? E a resposta, infelizmente, é: nós homens fazemos isso o tempo todo. Não os homens daqui, enfim. Os homens, em geral, fazem isso todos os dias, não é? Quer dizer, arriscam um bom casamento, arriscam integridade, arriscam um bom ministério, uma boa carreira, reputação, todas essas coisas. E arriscam, sei lá, por uma aventura sexual, por uma experiência rápida, né? Por um ato que sabe que é ímpio, desonesto. Quem arriscaria algo tão grande por uma coisa tão pequena? O problema é que a gente faz isso o tempo todo. Eu não sei como seria, mas pense comigo. 40 quilômetros. Eu fui medir mais ou menos quanto é um passo. Né? Se um passo for uma pessoa alta como eu, um passo é mais ou menos 80 centímetros. Quantos passos Sansão teria que dar para percorrer 40 quilômetros? 50 mil passos. 50 mil passos da onde ele morava até a cidade de Gaza. Né? Como a maioria dos homens atrapalha a sua vida, estraga a sua vida, não é dando um passo ou fazendo isso de uma vez. Eles fazem um passo de cada vez. E o que é surpreendente notar é que Sansão teve 50 mil oportunidades de chegar e falar, olha, o que eu estou indo fazer é estúpido, é sem noção, é sem sentido, eu vou parar de fazer isso. Só que ele não fez isso. Aqui está o problema, que a maioria de nós homens não planeja estragar as nossas vidas. Eu não conheço nenhum homem ou amigo meu que algum dia falou, sabe de uma coisa?
de hoje para os próximos 10 anos, o que eu quero é estragar a minha vida e mergulhar no universo da pornografia. Eu nunca vi ninguém falar isso. Fala assim, olha, eu quero mesmo é viver num mundo de ficção, um mundo onde eu não vou poder ter qualquer experiência íntima com uma outra pessoa significativa, porque tudo que eu quero mesmo é objetificar as mulheres, viver num mundo de fantasia, de ficção. Nunca vi ninguém falar isso. Eu não conheço um cara solteiro que tenha feito essa afirmação de querer estragar a vida dele de uma vez. Mas como é que acontece? Tá lá no computador e aparece um anúncio, aí dá um clique, outro clique, 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 clique. E aí até chegar num lugar muito, muito ruim, numa situação muito ruim, ele estraga a vida dele. Mas como ele chegou lá, um clique de cada vez, um passo de cada vez. Eu não conheço uma pessoa que chega e diz assim, sabe, olha, eu quero ficar sem dinheiro. Eu quero ficar quebrado, mas quebrado mesmo, sabe assim, até dever, até não poder mais. Tá com o nome sujo em todos os bancos, em toda a praça, Serasa, seu top 1 dos caloteiros. Eu não conheço. Eu quero que as assessorias de cobrança fiquem me ligando de hora em hora, de minuto em minuto, meu celular tocando. Quero ficar quebrado mesmo. Eu não conheço ninguém que faz isso. Mas o que acontece? Celular novo, um tênis novo, uma bolsa nova. Agora é para as mulheres, né? Ah, eu vou no shopping, mas só vou olhar as promoções. E aí é um carro novo, é um marketing multinível, é um empréstimo para pagar outro empréstimo, enfim. Passo a passo, um dia a pessoa acorda e está em grande problema. Eu não conheço um único cara que disse e falou assim, meu, eu tenho um bom casamento, os filhos gostam de mim, as coisas estão indo bem, estou indo lá acabar com tudo isso. Não acontece assim. Você sabe, eu estava caminhando, tinha uma cama no meio do caminho, tinha uma mulher lá em cima, eu tropecei, e aí você sabe o que aconteceu. Você não faz ideia do que aconteceu. Foi assim. Não é assim, né? Um homem não estraga a vida de uma vez só. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Eu queria que você anotasse para mim quais foram os passos que levaram a Sansão para a ruína, para a grande destruição. O primeiro passo errado de Sansão, o pequeno passo, é que Sansão insultou o seu inimigo. Ele insultou o seu inimigo. Na verdade, isso era algo que ele adorava fazer com os filisteus, né? E olha só o que ele fez. Olha como ele insulta os filisteus. Sansão, porém, ficou deitado. Lembre-se, ele estava com a moça filisteia, né? Ele ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se. E provavelmente ele sabia que ele tinha sido notado em território inimigo. E ele sabia que ele estava que eles estavam armando alguma tocaia para pegar ele, porque isso seria óbvio. Ele tinha entrado onde não podia entrar. Então ele ficou deitado até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, os arrancou, com tranque e tudo, pôs nos ombros e levou-no ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Ou seja, andou bastante com a porta nas costas. Vamos aqui, ele está com a garota, os filisteus esperando para matá-lo. Ele sai na cobertura da noite, né? Meio que, olha, o povo está me esperando de manhã, eu vou sair agora meia-noite. Cata os portões, as portas, bota no ombro, arranca. E esses portões não eram os portões vazados que a gente tem hoje, assim, né? Com as barras de ferro, alguma coisa assim. Não, diz que era portão maciço. As estimativas dão conta de que o portão pesava mais de 300 quilos. E ele pega o portão, ele arranca da parede, né? Com trinca, com batente, com tudo.
Basicamente o que ele está fazendo, ele está tripudiando os filisteus. E só se vocês se sentem seguros nessa cidade com esses portões aqui. As portas simbolizavam a segurança daquele povo. E ele falou, o que vocês acham que estão fazendo? Estão seguros? Ele insulta o inimigo. Ele destrói aquilo que era mais importante para eles e sai carregando essa porta. Como muitos de nós homens, nós subestimamos e a gente esquece uma realidade muito importante, que a gente tem um inimigo espiritual. E a missão desse inimigo, a missão é matar, é roubar e destruir tudo aquilo que é importante para o coração de Deus. E você é importante para Deus. A Bíblia diz o seguinte em 1 Pedro 5,8: sejam cuidadosos e estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Homens, eu quero que vocês entendam, Satanás não quer apenas te ferir, te machucar ou arranhar o seu braço como um gatinho. Não é isso. Ele quer te destruir, ele quer devorar. Ou como a versão da Bíblia diz, estraçalhar. Não vamos insultar e subestimar o nosso inimigo, nos colocando em situações e em lugares que nos vão colocar em dificuldade repetidas vezes. Alguns de vocês realmente estão querendo ser diferentes no mundo. Por que não dizer todos nós? Estamos querendo ser pessoas diferentes no mundo. Ir contra alguns valores, preservando virtudes, querendo honrar a Deus com o coração e comportamento puro, mas a gente fica se colocando em situações embaraçosas. De repente você decidiu andar na contramão do mundo e falou assim, olha, eu vou esperar e não vou ter mais relações sexuais até que eu esteja casado. E aí você consegue uma namorada, também vale para as mulheres, ou um namorado. E a primeira coisa que faz é marcar uma viagem romântica para a praia, para as montanhas, para comemorar um mês de namoro. Você está se colocando em uma situação de dificuldade para você mesmo. Ou você é casado e está numa viagem de negócios, todo mundo saindo para beber, para se divertir, e você raciocina, isso não parece nada errado. Eu posso lidar com isso tranquilamente. E aí você vai naquele bar onde tem mulheres para todos os lados. Você está se colocando numa situação embaraçosa, está provocando o seu inimigo, subestimando, insultando o seu inimigo. Financeiramente você está enrolado e você diz, oi, vamos andar pelo shopping? Estou indo lá na concessionária, na verdade eu só vou fazer o test drive. É sem compromisso. Olha, você viu? Aqueles lançaram o decorado daquele apartamento lá, eu vou só ver. Você está provocando o inimigo. Aqui está outro conselho bíblico muito pertinente, de Paulo escrevendo aos Coríntios. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Cuide-se, para que não caia. Então, querido, se você acha que você está firme, tenha cuidado para não cair, seja cuidadoso. Sansão, a primeira coisa que fez foi insultar o seu inimigo. O segundo grande passo, pequeno passo, melhor dizendo, para a grande destruição, Sansão racionalizou o mesmo pecado antigo. Ele racionalizou. Ele arrumou desculpa para o mesmo pecado antigo. Você se lembra da primeira semana? A primeira coisa que a gente viu Sansão fazendo de errado era ter ido atrás de uma mulher filisteia, lembra? Ir atrás de uma mulher que adorava outros deuses falsos. E aqui a gente vê Sansão pela segunda vez atrás de uma mulher filisteia, como uma prostituta. E o verso 4 diz o seguinte: depois dessas coisas ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, também território filisteu, chamada Dalila.
terceira vez que a gente está vendo que ele está brincando com uma mulher filisteia. E nós homens somos mestres em racionalizar o mesmo pecado antigo. Eu não sei como é que você faz isso, mas talvez seja algo como: isso é uma coisa minha. Eu sou um cara bom. Eu faço tudo que é certo. Essa é a minha única coisa que eu faço de errado. É a minha válvula de escape. Como se fosse uma panela de pressão, né? Isso não é dar conta de ninguém, isso é problema meu. Não estou machucando ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso. Ué, ninguém sabe. Se ninguém sabe, não tem problema. E os homens, os mulheres também, são mestres em racionalizar o mesmo pecado antigo. E é isso que Sansão faz, e aí veja o verso 5, diz assim: os líderes dos filisteus foram dizer a ela, a Dalila, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. E assim esses homens filisteus, inimigos de Sansão, foram subornar Dalila, deram-lhe muito dinheiro, prometeram-lhe muito dinheiro, e ela disse: ok, vou tirar o segredo dele, conte comigo. E aí nos versos 6 a 14 tem essa discussão entre Dalila e Sansão, e eu vou resumir para você aqui para a gente não perder muito tempo lendo. Era mais ou menos o seguinte: amor, Sansão, diga qual é o grande segredo da sua força. Ele diz: tá bom. Bem, e aí ele conta uma mentira. Fala assim: se vocês me amarrarem, se você me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmido, couro fresco, me amarrar com elas, eu ficarei tão fraco como qualquer outro homem. E então ele vai dormir, e Dalila faz exatamente isso. Chama lá os filisteus, amarra o Sansão com 7 tiras de couro, manda eles ficarem escondidos, e ela fala: Sansão, acorda, os filisteus estão vindo para te pegar. Sansão levanta, estica os braços, e aquelas tiras de couro estouram como se fossem fios de estopa queimados. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Como se fossem nada. Então ela começa: não acredito que você mentiu para mim. Você contou uma mentira para mim. Conte logo qual é o segredo da sua força. E ele fala: cordas. Os segredos são cordas. Me amarre com cordas que nunca foram usadas antes. E se você me amarrar com cordas que nunca foram usadas antes, eu serei tão fraco como qualquer outro homem. E aí de novo Sansão dorme. E ela vai lá, amarra ele com cordas novas, faz tocaia com os inimigos. E aí fala: Sansão, acorde, os filisteus estão vindo. E ele levanta, se desvencilha das cordas como se fossem linhas. E ela: não acredito que você mentiu para mim de novo. De novo. Diga-me qual é o segredo, qual é o segredo. Até que ele fala: ok, é o cabelo. Mas calma. Ele começa a chegar perto de dizer a verdade. Sabe aquele tá quente, tá frio? Então assim, no começo ele estava inventando mentiras muito longe. É corda, é couro. Ele fala assim: é o cabelo. Ah, é? Mas o que tem o cabelo? E aí ele fala assim: não, se você tecer o meu cabelo num tear, como se tece um tecido, e prender ele com a madeira do tear, eu vou perder a minha força. Parece que ele fica racionalizando e deixando a coisa rolar, e Dalila faz o mesmo. A mesma coisa. E aí quando ela fala: acorda, os inimigos estão chegando. Ele acorda, se levanta, desprende o cabelo sem nenhuma dificuldade, se livra. E ela então começa a apelar, né? Ela novamente se levanta e fala assim: eu não acredito que pela terceira vez. E olha só o que ela faz. Isso é bom. Mas a vingança está chegando. Então ela lhe diz:
Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força. Chorando, fazendo drama. Então, moças e senhoras, se vocês estão se sentindo excluídas da mensagem de hoje, o próximo texto é para vocês, tá? Se vocês homens estão se sentindo aí muito encurralados com essa mensagem, a vingança chegou. Dalila dizendo, a Bíblia dizendo, importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Se serviu para alguém esse texto aí, diga amém. Esse é o poder que as mulheres têm. Isso é engraçado, é divertido. Eu quero que você veja o seguinte: Sansão era forte o suficiente para matar 1000 homens. Era forte o suficiente para matar um leão de mãos vazias. Era forte o suficiente para levantar uma porta para cima da cabeça, uma porta de mais de 300 quilos. Mas não era forte o suficiente para lidar com a sua mulher. Ou usaria até um outro verbo, para liderar a sua esposa no caminho de Deus, porque ele conhecia. Muitos gostam de demonstrar força em todos os aspectos da vida, no trabalho, na igreja, nos hobbies, mas deixam ser liderados e levados como folha ao vento para longe dos caminhos de Deus. Permita-se ser influenciado apenas por aqueles que te aproximam de Deus e não o contrário. E o meu desafio a você é mais que isso. Seja um líder, lidere a sua casa, lidere a sua esposa, lidere o seu marido, lidere para o caminho correto, seja um influenciador. E veja o que acontece no capítulo 17, diz assim: por isso, ou seja, já estava quase a morrer, né, de tanto ela importunar, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Lembra-se qual era o voto do nazireu? Não fique bêbado, não toque em nada impuro e não corte o cabelo. E aí ele continua, se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. O que eu achei interessante desse texto aqui, ele falou assim, eu sou nazireu antes mesmo de eu nascer. Eu fui separado por Deus ainda na minha gestação. Ainda na minha gestação. Há uma sensação aqui de quase ele se lembrando do que foi feito, do que foi criado para fazer. Não sei se você tem essa sensação aqui de que ele olha para trás e se lembra, olha, eu fui criado por Deus para uma missão especial. E eu diria a muitos de nós, homens, hoje, respeitosamente, o seguinte: há muitos de nós que esquecemos a razão pela qual fomos criados. Deus não nos colocou aqui nessa terra apenas para ocupar espaço ou para ter uma vida de sucesso no trabalho, por exemplo. É muito mais que isso. Deus colocou você aqui para além disso, para utilizar os dons que Ele deu, a paixão, o chamado que Ele deu para glorificá-lo, para expandir a mensagem dEle, para fazer diferença na sua família, na sociedade, no mundo. Às vezes a única coisa que você precisa é lembrar, eu fui feito para mais do que isso. Quando Dalila, o texto continua, viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo. Enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. E os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E sua força o deixou. A sua força o deixou.
que ele fez? Ele estragou a vida dele de uma vez só? Um passo cada vez. Ele provocou seu inimigo. Ele racionalizou sempre o mesmo pecado antigo. E a terceira atitude que o levou à destruição é que Sansão assumiu que a conta da sua desobediência nunca chegaria. Exatamente como muitos de nós homens fazemos hoje. Eu posso me safar disso de novo. Eu já escapei antes. Por que eu não posso escapar de novo? Sansão, ele assumiu que a desobediência dele nunca lhe custaria algo. Achou que a conta nunca ia chegar. E aí o texto disse assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou e pensou: sairei como antes e me livrarei. Eu vou sair dessa, eu já fiz isso 3 vezes antes, eu vou fazer de novo. Eu vou me libertar. Isso não vai me custar nada. Mas o texto diz: mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele não sabia que as coisas haviam mudado. Eu posso dizer humildemente aqui, pode chegar um momento em que você tenha se livrado disso uma vez, outra vez, safado de novo, e ninguém descobriu ainda, ninguém te culpou, ninguém te responsabilizou. E você pode voltar para aquela coisa que só você sabe, pensando: eu vou fazer de novo porque eu vou poder sair dessa e dessa. Até que um dia sua esposa chega para você e fala: chega. A situação mudou. Chega. Você pode chegar para os seus filhos e falar: filhos, eu prometo, a partir de hoje, da próxima vez, os seus filhos falam: pai, chega. Você vira para o seu chefe e fala assim: olha, eu prometo, da próxima vez eu vou melhorar, isso não vai acontecer de novo, isso não vai se repetir. Ele fala: chega. Acabou. As coisas mudaram. Muitas vezes os homens se safam de suas desobediências e acham que vão continuar se safando para sempre. Eu vou fazer como da última vez e vou me libertar. O que ele não percebeu, eventualmente, é que o pecado dele o alcançaria. Que o poder dele de sobrepujar, de humilhar os outros homens ia acabar. E o pecado dele um dia acabou encontrando, o confrontando e o vencendo. Ele pensou: eu posso me safar disso como eu fiz as outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Falei assim: nossa, cruel, né? Mas na verdade Deus tinha mantido a promessa dele, mesmo ele descumprindo, desobedecendo, porque ainda mantinha o último símbolo do voto nazireu, que era o cabelo comprido. A partir do momento que Sansão quebrou todos os votos, inclusive cortando o cabelo, a força de Deus não estava mais sobre ele. E o verso 21 deixa aqui a tragédia. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Como é que um homem com tanto potencial dado por Deus acaba em tão mau estado assim? Ele não fez isso de uma vez. Ele fez um passo cada vez. Eu vou desafiar você aqui, homens e mulheres. O momento da verdade, de ser honesto. Quero que você seja realmente honesto e responda essa pergunta: onde é que você está se afastando de Deus?
Eu deixei até umas linhas para você responder, caso você queira responder. Mas você pode só refletir, ser retórico. Onde é que você está se afastando de Deus? Pode ser o passo número 1 para vocês, ou pode ser o passo 49.999. Eu não sei onde você está se afastando de Deus. Onde é que você está se afastando de Deus? Para alguns de vocês pode ser algo tão simples. Você é um cristão, mas não está mais gastando tempo com a palavra de Deus. Você é um cristão, mas já não faz mais oração como fazia antes. Em outras palavras, o seu cabelo ainda está lá, mas por dentro já mudou. Seu cabelo está lá, você ainda vai para a igreja. O sinal externo de que você é um seguidor de Cristo ainda está lá, mas interiormente o seu coração já se afastou dele. Talvez para outros seja a luxúria, eu quero, eu tenho. Ou poderia ser a recompensa, eu mereço. Pode ser o orgulho, eu posso lidar com isso. Pode ser a raiva, pode ser a ganância, pode ser a apatia. Você é forte, fala grosso para muitas coisas, mas aonde você deveria liderar mesmo, às vezes você é omisso e apático. Pode ser que financeiramente você esteja descontrolado, desobedecendo aquilo que Deus falou sobre esse aspecto de uma forma ou outra. Pode ser qualquer coisa. Eu quero desafiar você a escrever, ou a pensar, ou a refletir, e ter coragem de ser honesto com você mesmo e falar assim, onde é que eu estou me afastando de Deus? Você precisa ser honesto, porque aqui está o ponto. Você é tão forte quanto você é honesto. Onde é que você está se afastando de Deus? Se eu pudesse resumir toda a mensagem hoje numa cena, se você está se afastando de Deus, passo 1, ou passo 49.999, prestes a dar o passo 50 mil, sabe como é que você volta para Deus, chega perto dele? Isso é muito simples e profundo ao mesmo tempo. Sabe o que você deve fazer? Está pronto? Nem vou pedir para você anotar, porque é muito simples. Você está dando lá o passo 1 ou o passo 50 mil. Sabe o que você tem que fazer? Vire-se. Vire-se. Tome o sentido contrário. Converta a sua vida. A gente fala assim de conversão, né? A pessoa se converteu a Jesus. Ele mudou o rumo que ele estava indo. E não importa se você está lá no passo 1 ou se está lá no passo 50 mil. O que importa é se você está virado para o rumo certo. E quando você virar para o rumo certo, Deus vai estar lá te esperando de braços abertos, disposto a dar a força necessária para você recomeçar. E Sansão estava lá com o cabelo raspado, humilhado publicamente, sendo motivo de chacota, a vida destruída, aparentemente sem força para recomeçar. Mas a Bíblia diz o seguinte: mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Por que esse verso está aí? Porque cabelos crescem. É normal? É óbvio. Por que está aí? Porque assim é a graça de Deus, ela é boa. Mesmo Sansão tendo desobedecido exteriormente, Deus disse: aquilo que te dá força irá crescer novamente. Sansão de cabelo raspado estava sendo humilhado, sabe por quê? Porque era o sinal externo e visível de que ele tinha desobedecido e a conta da desobediência tinha chegado. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Em Provérbios, Salomão disse o seguinte, ele fala, o texto não está no seu guia, mas ele disse o seguinte: o justo pode cair 7 vezes ou muitas vezes, mas ainda terá forças para se levantar.
cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Aquilo que te deu força irá crescer novamente. A graça de Deus, o Deus que ama fortalecer homens fracos, vai te dar a força de novo, e de novo, e de novo. Se você se afastou de Deus, vire-se, volte para Ele, e Deus estará lá para fazer o seu cabelo crescer de novo, para a sua força crescer de novo. Semana que vem a gente continua a partir daqui, tá bom? Vamos orar? Pai querido, muitas vezes, de novo, estamos tomando passos para a direção de grande destruição, imaginando que o custo dessa nossa desobediência nunca vai chegar. Sabemos que o Senhor deu regras para nós, mas como consequência do seu amor. As regras estão aí para nos fazer felizes, não o contrário. Queremos, Senhor, a partir de hoje, prestar atenção em cada passo, cada decisão, cada escolha que tomamos, e que elas nos aproximem mais de Ti e não o contrário. Obrigado por termos aprendido essa lição hoje, que a gente não destrói a nossa vida de uma vez, mas sim um passo de cada vez, por conta da sua misericórdia, que a todo momento nesse percurso quer nos salvar. E Senhor, talvez muitos de nós aqui estejamos nos culpando porque nós já encontramos a ruína do nosso relacionamento, a ruína financeira, a ruína da reputação, enfim. Mas assim como o cabelo de Sansão voltou a crescer, que a Tua graça invada o nosso coração, o Teu perdão nos alcance e limpa de nós a nossa culpa, e que possamos ter forças para reconstruir e nos reconstruir mais uma vez. Isso que nós pedimos, além da proteção, para essa próxima semana. Tudo isso pedimos em nome de Cristo. Amém.